Olá, tudo bem com você? Eu assisti recentemente a um filme com o título O Mundo Depois de Nós, por indicação de alguns amigos. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, para assistir a esse filme, foi justamente o fato de que entre os produtores estavam ali Barack e Michelle Obama. Eu fiquei pensando o que leva um ex-presidente norte-americano a participar de um projeto como a elaboração, gravação, enfim, de um filme apocalíptico. Será que esse presidente, como é comum, né, os presidentes, ex-presidentes, será que com todo o seu conhecimento aí dos meandros da política, da geopolítica, teria alguma coisa a revelar nesse filme, nessa produção? Nós sabemos que muitos filmes hollywoodianos acabam dando aí recados, né, alguns ditos subliminares, outros bastante explícitos, para pessoas que estão bem antenadas aí, elas acabam percebendo, né, que realmente muitos recados são passados nessas produções. No que diz respeito à questão explícita, nós temos aí uma avalanche, né, de conteúdos e conceitos espiritualistas, evolucionistas, da cultura woke e por aí vai, né? Então já faz anos que a indústria de Hollywood acaba promovendo esses antivalores cristãos. Geralmente ela está aberta a divulgar, colocar em suas produções religiões, ideologias, enfim, que não se alinham com o cristianismo. E quando coloca alguma coisa cristã, geralmente é no sentido assim mais pejorativo ou como um detalhe ali en passant naquela produção. Acontece aqui nesse filme, O Mundo Depois de Nós. Eu poderia dizer que é uma crítica ao estilo de vida ocidental atual, individualista, consumista, viciado em telas. Nós temos ali, olha, pode ser que aqui eu até apresente algum spoiler, não sou muito bom em fazer resenha de filme sem deixar passar algum spoiler, então me perdoe já desde agora se isso acontecer. Algum tempo atrás, em meu blog outraleitura.com.br, tinha uma seção ali chamada Dicas de Filmes, ou de Bons Filmes. Faz tempo que eu não posto nada naquela seção ali, por dois motivos. Primeiro, falta de tempo para assistir a filmes e séries, e segundo, porque hoje em dia está bem difícil garimpar alguma coisa que vale a pena gastar o nosso tempo com ela. Então, realmente está bem difícil, os palavrões tomaram conta das produções, filmes sem aí conteúdo que vale a pena realmente a gente parar para dedicar um tempo a eles, valores assim bem distorcidos, não está fácil, né? Mas esse aí, por ser um filme, assim, digamos, apocalíptico e que estavam muitas pessoas comentando, resolvi dar uma olhada e fiquei realmente surpreso com algumas coisas, né? Primeiro, ali o filme retrata uma família norte-americana típica, infelizmente daquele tipo de família que só sobrevive, né? O casal tem uma relação bastante fria, os filhos vivem ali enfurnados e imersos, né, na cultura das redes sociais, nos seus celulares e tablets, uma família assim sem muito diálogo. E a mulher, talvez percebendo que realmente as coisas estavam bem complicadas, resolve alugar uma casa fora da cidade de Manhattan, uma casa ali onde havia uma piscina, uma casa bonita, perto de uma praia, para que eles pudessem ter ali alguns momentos de recreação. Então eles vão para lá, pai, esposa, mãe e dois filhos, um casal de filhos. É bom já dizer que a menina era viciada naquela série Friends, se eu não me engano, dos anos 90, por ali. Isso talvez tenha até uma relação também com a crítica que o filme faz, né? Já vou mencionar esse detalhe aqui também. E a gente vai percebendo que é uma família daquelas assim bem disfuncional, né? Quando chegam lá, àquela casa, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Aviões caem, os animais estão tendo um comportamento estranho, um navio ele vem desgovernado e acaba encalhando na praia onde a família estava, um navio que tem ali como o nome do navio, né? Se eu não me engano, White Lion, né? Leão Branco. Tem vários recadinhos ali que aparecem no filme, né? Na fotografia, nos nomes, enfim, essas coisas vão aparecendo por ali, mas talvez não seja o aspecto mais importante. O aspecto mais importante realmente é perceber a denúncia que o filme faz da cultura ocidental que está esfacelando e também
de como poderia ser um ataque aos Estados Unidos, né? A nação que hoje é a mais, hoje de alguns anos já, né, para cá, a mais importante em termos econômicos, bélicos, a mais poderosa nação, alguns chegam a chamá-la, considerá-la um império mundial, né, porque a influência dela, né, o soft power e o hard power, como se diz, né, a influência cultural e também o poderio bélico são insuperáveis, né, não tem país que possa rivalizar os Estados Unidos nessas questões. Mas de que forma essa nação tão poderosa poderia ser desafiada e eventualmente até derrotada? É o que o filme apresenta, né? Então ele apresenta ali uma guerra cibernética, terroristas, o filme não identifica exatamente quem são, na verdade é uma campanha de desinformação que deixa até a gente sem saber quem é realmente o autor dos ataques. Em algum momento a gente pensa que são os muçulmanos ou países árabes, no outro momento a gente pensa que são seria a Coreia do Norte, enfim, países comunistas. Isso não fica claro, poderia ser até um ataque, quem sabe, orquestrado. E é interessante que nós estamos vivendo um momento agora de polarização, que alguns chamam de a nova Guerra Fria, né? E estamos vendo aí realmente países com orientação mais comunista, como a Coreia do Norte, a Rússia, que também já foi, obviamente, comunista, né? E outros países aí, aliados ao Irã, e outros de um eixo assim mais árabe ou islâmico, né? Interessante, será que realmente no filme eles já sabiam de alguma coisa e estavam dando um recado, um aviso, né? Enfim. Então ali começa a haver um ataque cibernético. Eles conseguem, por exemplo, tem uma cena em que vários carros elétricos Tesla são guiados para uma rodovia e ali eles batem um no outro e deixam a rodovia abarrotada, ou seja, eles interrompem o tráfego, então as pessoas ficam ilhadas. A sorte, digamos assim, dessa família é que eles foram para fora de Manhattan, porque depois começa a haver explosões, um bombardeio lá na cidade, e quem estava lá com certeza sofreu muito mais e por antecipação. Os de outros lugares possivelmente iriam acabar sofrendo com a escassez de alimento, com essa paranoia da falta de informação ou da desinformação, que é pior ainda, né? Tem, por exemplo, um amigo ali do dono da casa, que alugou para a família ali que eu mencionei, que estoca alimentos e está bem armado, e ele se recusa a prestar auxílio ao vizinho, porque cada um começa a pensar na sua própria vida, né? Nos seus próprios filhos. Então, o individualismo extremo de uma sociedade que já é individualista, né? Só que quando as coisas falta comida, falta segurança, cada um pensa no seu próprio umbigo. Então, é uma sociedade consumista, uma sociedade individualista, dada às telas, viciada, uma sociedade decadente, né? E aí nós vemos como poderia ser o apocalipse segundo os produtores de Hollywood, né? Nós sabemos que biblicamente as coisas são diferentes, embora também haverá um tempo de caos, com certeza, que antecede a volta de Jesus, né? Pode haver guerras cibernéticas, guerras de desinformação, com certeza. Tipo de coisa que pode realmente desestruturar a sociedade mais ainda. A menina, como eu disse, é viciada na série Friends, e essa série aí foi um marco negativo, né, nos anos 90, se não me engano, 2000, por ali, apresentando assim comportamentos, né, desregrados, né, sexo livre e tudo isso aí, piorando ainda mais a situação dos Estados Unidos, do Ocidente, com esse tipo de comportamento sendo glamorizado nessa série aí. Nós sabemos do poder que tem as séries e produções da indústria cultural no sentido de moldar os pensamentos, né? Numa atitude gramsciana, né, de dominar a cultura, já que pelas armas é bem mais complicado. Então o filme termina com a menina ali assistindo num bunker o último episódio da série que ela queria tanto ver. Então você vê uma menina adolescente que esquece da família, esquece de tudo para ver uma série. Você vê um garoto ali, o mundo acabando, e o garoto preocupado em tirar fotos da menina de biquíni. Que menina? Menina que era filha do dono da casa. E temos outros aspectos também envolvidos na produção. Os donos da casa, o pai e a filha, né, negros, eles chegam ali no meio da noite dizendo que, claro, o mundo estava um caos ali, tudo complicado, eles precisavam de um lugar para dormir. Então eles pediram para dormir na própria casa, que estavam alugando para aquela família. E aí a mãe
que havia alugado a casa. Você percebe que há um racismo ali velado, né? Talvez ela desconfiando de que aqueles ali não poderiam ser os donos da casa por serem negros. Depois você vê também por parte da filha do dono da casa, da menina ali, um certo preconceito de classe, porque eles são ricos e a família que estava alugando a casa é classe média. Então tem toda uma discussão assim em níveis, né, secundários, digamos assim, na trama, dessas questões, né, de racismo, preconceito, de uma cultura decadente, como eu falei, né, mas chega um momento em que um começa a flertar com o outro, a menina com o esposo daquela mulher dos que alugaram a casa, também a própria mulher começa a beber ali, chega a haver um flerte ali com o dono da casa, enfim. Tem toda uma questão assim que você percebe que, mesmo com o mundo acabando, o hedonismo não foi eliminado, né? Eles pensando apenas nos seus prazeres enfim. É uma crítica também talvez à sociedade hedonista em que nós vivemos. Um despreparo para o fim, né? Alguns haviam preparado bunkers, mas foram inúteis, porque quem sabe aquelas famílias estavam na cidade, não puderam se abrigar nos seus bunkers. A inutilidade dos preparos para o fim do mundo. Há uma série de questões que podem ser tratadas nessa produção aí, vários temas subjacentes, né? Mas enquanto assistia, eu me lembrei dos livros que eu estou lendo desta autora aqui, Ayaan Hirsi Ali. Tenho 2 dela aqui, Infiel e Nômade. A Ayaan, ela é natural da Somália, ela foge do seu país, depois ela também acaba se envolvendo com o islamismo, né, e também passa maus bocados ali nesse tipo de religião. Ela consegue ir para a Europa, estuda ali, se desenvolve, faz a universidade, ela acaba se tornando ateia, e não é de se estranhar que ela tenha tomado esse caminho, porque foi realmente alvo ali de mutilação genital na sua infância, quando na Somália, e de opressão sob um regime islâmico fundamentalista. Mas o interessante é que depois ela acaba encontrando Jesus, né, se torna cristã, e a história dela muda completamente. Tem um textinho de contracapa aqui nesse livro, a Infiel, do Washington Post, que diz assim: este livro é mais do que uma autobiografia comum, descreve uma jornada intelectual incomparável, que parte dos costumes tribais de uma infância na Somália, passa pelo fundamentalismo severo da Arábia Saudita e desemboca no Ocidente contemporâneo. Portanto, a Ayaan, ela sabe muito bem o que está falando, né, porque ela viveu na carne, na pele, essa experiência. Os 2 livros aqui são da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras, e acho que é importante nós ouvirmos o que essa jovem senhora tem a nos dizer, né? Aqui, nós que vivemos no Ocidente. Ela publicou recentemente um artigo no portal, no site Unheard, com o título Why I Am Now a Christian? Why I Am Now a Christian? Porque eu sou agora uma cristã. E aqui ela fala coisas interessantíssimas. Aqui eu destaquei 2 parágrafos que eu quero ler para vocês, traduzir aqui para vocês. Ela diz assim: parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob a ameaça de 3 forças diferentes, mas relacionadas. O ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências sob as formas do Partido Comunista Chinês e da Rússia de Vladimir Putin. Esse é um dos perigos que ela destaca. A ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente, segundo o problema que ela destaca aqui, e a propagação viral da ideologia woke, que está corroendo a fibra moral da próxima geração. Você vê que é uma armadilha mesmo, né? O Ocidente se envolve com um tipo de cultura que o enfraquece, que derruba seus valores morais, e aí vem uma outra ideia, um outro tipo de pensamento tentando dominar esse Ocidente já enfraquecido pela cultura woke, né? Ela diz mais: não podemos resistir à China, à Rússia e ao Irã se não conseguirmos explicar às nossas populações, porque é importante que o façamos. Porque, afinal de contas, temos que defender esse Ocidente decadente? Por que temos que lutar contra essa invasão cultural e uma possível futura destruição da nossa cultura? Não podemos lutar contra a ideologia woke
se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares. Para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos aqui no Ocidente, temos de lhes oferecer algo mais do que os vídeos no TikTok. Olha que chamada, né, séria essa que a IAN nos faz aqui no Ocidente, especialmente Estados Unidos e Europa, né, onde o cristianismo tem sido cada vez mais desfigurado, enfraquecido, uma geração pós-cristã, como alguns têm dito, né, incapaz de resistir aos avanços de uma cultura que, essa sim, tem fundamentos, podemos discordar deles, mas tem lá seus fundamentos, leva a sério os valores que eles defendem, e nós aqui não temos mais aquela seriedade, aquele cristianismo vigoroso, bíblico, racional, apologético, com uma verdadeira vivência cristã em Cristo, para resistir a esses avanços, tanto de uma cultura woke, quanto de uma cultura ditatorial, né? Lá, como ela diz, autoritarismo, do expansionismo de grandes potências como Rússia e China, e tampouco do islamismo. Então, quando assisti O Mundo Depois de Nós, eu me lembrei das advertências que a IAN faz ao Ocidente, no sentido de que nós estamos cada vez mais fracos. E se continuar assim, realmente a derrota eventualmente poderia ser o caminho, né? Poderia ser o desfecho de tudo isso aí. É claro que nós sabemos que existe uma batalha espiritual por trás de tudo, não é só uma questão de bombas, de bunkers, de críticas, como o filme faz. O filme não tem um viés espiritual, obviamente. Aliás, muito pelo contrário, Deus está ausente desse filme, que é muito estranho, né? O mundo acabando, e as pessoas não pensam em Deus, não pensam no seu preparo, não pensam numa eventual vida eterna para elas, né? Não há isso. Como eu disse, nessas produções o cristianismo é sempre desprezado, deixado de lado. Agora, conceitos espiritualistas, filmes sobre espiritismo, cultura oriental, religião oriental, aí tá tudo certo, né, para eles. Isso eles conseguem colocar nessas produções sem que haja resistência. Mas cristianismo é bem complicado. Inclusive eu quero gravar logo um comentário aqui sobre o filme Sound of Freedom, Som da Liberdade, que finalmente eu consegui assistir. Está no streaming aí, no Prime, né? Amazon Prime, recomendo que você assista, é um filme forte, não tem cenas explícitas assim do que acontece ali, mas o próprio enredo, a história é muito forte, emocionante, triste, né? E a gente vê que esse filme foi cancelado, boicotado, entre outras coisas, porque foi tido como um filme cristão. E não é necessariamente, só porque o personagem é cristão, só porque eles mencionam um versículo bíblico no filme, isso já é motivo para cancelar uma produção que deve ser espalhada por aí como uma denúncia de um mal que tem assolado o planeta, que é o tráfico de crianças para escravidão sexual. Algo terrível. Mas eu vou deixar para comentar isso em outro momento, em outro vídeo. Aqui fica então meu comentário sobre esse filme aí, O Mundo Depois do Amanhã. Mais uma das muitas produções apocalípticas, né, de Hollywood. Mas o que chama a atenção dessa vez realmente é que tem um presidente, um ex-presidente ali envolvido na equipe de produção do filme, o que nos faz pensar que algumas coisas reveladas no filme possam realmente ser factuais e estar acontecendo neste exato momento. Neste momento em que o mundo atravessa uma instabilidade terrível, em que nações estão aí se ameaçando, uma guerra de proporções mundiais se avizinhando, um filme como esse, ele de novo chega no momento assim aparentemente oportuno, né? Uma advertência, um chamado, uma revelação, pense como você quiser, mas o fato é que ele mostra as veias abertas, né, digamos assim, de um Ocidente que afunda, moralmente falando, espiritualmente falando, e de ameaças que rondam esse mesmo Ocidente, que são ameaças bastante reais. E não é apenas Barack Obama e sua esposa e os produtores que chamam a atenção para isso. Há outras pessoas que, até com muito mais propriedade, como a IAN, têm feito também essa advertência aí para a nossa sociedade. Ok? Fica aqui minha dica então, e que nós possamos sempre fazer boas escolhas, né, daquilo que vai realmente povoar nossos pensamentos, daquilo que nós vamos
usar, consumir nossos momentos aí de recreação, de análise, né, que possamos realmente fazer boas escolhas, sempre pautadas por aquilo que, orientadas por aquilo que realmente edifica ou nos faz pensar em coisas mais elevadas, ok? Um abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.